atenção. Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. A segunda edição da Aldeia das Religiões, organizada pela Paróquia de São Tiago de Priscos, ocorreu de 20 a 22 de junho de 2024, promovendo o encontro e a interação ecuménica e interreligiosa. O evento visou fomentar a fraternidade, o respeito e o diálogo entre diferentes tradições religiosas, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e pacífica. Nesta segunda parte, acerca da Aldeia das Religiões, vamos terminar a nossa análise ao evento, às nossas experiências com os vários representantes religiosos presentes e à forma como fomos lidando com os vários argumentos que nos apresentaram. Se não ouviram o episódio anterior, aviso-vos desde já que este não vai fazer sentido nenhum, até porque saltamos já de cabeça para o mais fraco dos argumentos a favor do criacionismo. Aquela resposta lançou a pergunta como se fosse um desafio. Se a evolução é verdade, porquê é que ainda existem macacos? E para mim foi outra coisa que me chocou, porque é daquelas questões que eu achava que já estivesse respondida. E foi aí que tentei parar e recuar e dizer, ok, há aqui vários conceitos em cima da mesa, vamos tentar recuar um bocadinho para tentar explicar cada um deles. Mas era tanta coisa, era a história da Pangeia e do dilúvio, misturar épocas tão diferentes. A questão da idade da Terra, a questão da evolução, do conceito de evolução linear. Ou seja, quase teria de começar do zero e não havia tempo, não sabia que não tínhamos tempo para isso, até porque nessa altura já íamos para aí quase a meio da conversa. Uma conversa bastante longa, portanto não houve tempo de desmistificar tudo e cada vez que ia falando iam surgindo mais respostas e contra-respostas e, portanto, não dá para uma pessoa acabar o raciocínio. E esse para mim foi o maior desafio no local e eu acho que a única maneira de resolver isto, e eu já pensei nisto há muito tempo, a única maneira de resolver isto não é nós estarmos fechados, cada um na sua bolha. Nós temos de criar e fomentar e promover eventos em comum e tentar entrar de algum modo é difícil, principalmente com os evangélicos, mas o que eu queria dizer é temos de encontrar pontos de contacto em comum, pontos de encontro para falarmos sobre estes temas, porque a ciência não pode ser dos ateus e os crentes ficarem só com a verdade bíblica. Tem de haver um encontro, estas duas esferas aparentemente tão opostas vão ter de se encontrar em alguma fase, senão corremos o risco de ter crentes completamente alienados da realidade e do que é o conhecimento científico. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para eles, porque ficam isolados do conhecimento, e não é bom para nós, enquanto sociedade, termos esta polarização. E eu temo que, se por acaso os evangélicos, isto no que toca à evolução, obviamente, são uma minoria em Portugal, portanto não fazem grande moça, mas comparando com o que acontece no continente americano, seja nos Estados Unidos, seja nos países da América do Sul, em que a comunidade evangélica é muito grande, muito presente, que seja muito difícil estabelecer qualquer tipo de contacto entre as duas esferas, de modo a haver uma comunicação sobre o que é ciência e do que não é, e depois isso leva a ataques à ciência por parte das comunidades religiosas. Como nós não estamos ainda nessa situação, vamos muito a tempo de estabelecer esse contacto, mesmo que esta ideia não agrade a muitos dos ateus, tem de haver um contacto, pontos de contacto e plataformas de comunicação entre cientistas
e crentes das várias denominações. Eu digo isto dos evangélicos, estou muito a focar nos evangélicos, porque no caso da evolução, a evolução é aceito pela Igreja Católica, e a Igreja Católica tem uma abertura relativamente a esse tema, tem uma aceitação. Para quem tem a Bíblia e quem leu a Bíblia, e a maior parte dos ateus leram a Bíblia, nas notas de rodapé, tem logo no Gênesis, tem notas de rodapé a dizer, é um poema, é um mito da criação, a ciência já demonstrou que as coisas não aconteceram deste modo, porque a Igreja Católica não faz uma interpretação literal da Bíblia, mas ao contrário dos evangélicos. E isso esteve bem patente nesta conversa que tivemos com a Ana. Outro aspecto importante é que não só a Ana se baseava na Bíblia como fonte de verdade, ela demonstrava conhecer a Bíblia e reconheceu em certas alturas que havia partes da Bíblia que eram contraditórias entre si, mas face a essas contradições ela não conseguiu arranjar justificação. Ela dizia que a Bíblia era verdade, era a fonte da verdade, que o que lá estava era perfeito, era assim que as coisas tinham acontecido, que não havia enganos na Bíblia, isto a propósito da reação a algumas das nossas confrontações, mas quando era confrontada precisamente com algumas dessas contradições, ela temia um bocado porque não sabia responder a essas contradições, porque por um lado, que lá estava a verdade e não havia contradições, mas depois, quando confrontada com as contradições, não sabia responder. O que demonstra é que aquela comunidade religiosa leu a Bíblia, ao contrário da maioria dos católicos, pelo menos é a experiência que eu tenho, que a maioria dos católicos não leu a Bíblia e, para o bem ou para o mal, aquela comunidade religiosa lia a Bíblia e dizia também que não se deveriam selecionar apenas as partes que lhes interessavam, que para fazer citações da Bíblia devia-se fazer citações da sua totalidade, o que por um lado é bom, mas por outro lado parece que não davam conta dessas contradições que se encontram na sua totalidade da Bíblia. Estas comunidades religiosas que são negacionistas da ciência e, a certo ponto, negacionistas da verdade, daquilo que são factos comprováveis, não só comprovados, mas comprováveis. Estas comunidades podem ser agora uma minoria, mas estão em constante crescimento e têm, algumas delas, pretensões de se imiscuir na vida pública, na vida política. Aliás, mesmo no que diz respeito à Igreja Católica, tivemos recentemente um bispo, talvez o mais importante em Portugal, o Cardeal de Lisboa, a dizer efetivamente que a Igreja se devia meter nos assuntos do Estado. Portanto, apesar de serem comunidades pequenas, são comunidades crescentes e urge entrar nesta conversa precisamente para nos certificarmos que este diálogo é estabelecido antes que se passe para o foro público aquilo que são crenças muito redutoras e que, a existirem, só deviam existir no foro privado. E eu creio que esse diálogo urge, e uma das razões pelas quais há essa dificuldade, e tivemos essa dificuldade com a Ana e com outras pessoas naquele evento, é porque é impossível ter uma resposta enciclopédica. Quer dizer, tu não consegues chegar ali à quantidade de coisas que te vão dizendo e que estão erradas, não é possível dar uma resposta demasiado abrangente, caso contrário, no dia a seguir ainda estavas a falar e ela já tinha adormecido. Portanto, se não aprendeu até aquele momento na escola, ao longo de 12 anos, seria difícil dar uma resposta só em tão pouco tempo. Mas é sempre possível focarmos em questões específicas e eu tenho uma para ti que eu acho muito interessante. Isto acerca ainda do mito criacionista de Adão e Eva, quando questionamos os crentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia quanto à impossibilidade da raça humana descender de apenas duas pessoas sem que houvesse incesto, responderam que a Bíblia não diz que Deus não criou outras pessoas além de Adão e Eva. Eu fui perguntar ao Dr. Google, as respostas variam entre 50 e 500 pessoas para dar continuidade à espécie humana. Vamos considerar ainda assim 50 pessoas por uma questão de exercício mental. Neste caso, Deus teria criado pelo menos 50 pessoas já dotadas de pecado original. E que não podia ter sido herdado de Adão e Eva, certo? Porque Adão e Eva são criados, cometem um pecado original, mas tinha que haver outras 50 pessoas para dar continuidade à espécie. E mesmo assim, se não houvesse incesto, haveria outras coisas. Os descendentes destas pessoas não têm pecado original ou têm pecado original que lhes foi imposto por Deus à nascença sem que houvesse ninguém antes deles de quem herdar esse pecado original. Mas depois, quando fomos falar com os voluntários da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias,
Estes já diziam que o seu sistema de genealogia permitia, no limite, ir até Adão e Eva. Por isso, a minha pergunta é: qual é o gene do pecado original? Pois eu não tenho resposta para isso porque não acredito no pecado original. Ponto 1. Ponto 2. Na tua pergunta, esta é uma pergunta com vários tópicos, digamos assim. Eu vou começar por responder a esta, mas não quero perder o fio condutor, porque é importante também falar da laicidade, porque foi quando começaste a pergunta. Respondendo agora a esta pergunta, portanto, eu não tenho resposta para isso, não acredito no pecado original, mas de facto ouvimos essas contradições, portanto, não só há contradições dentro de uma própria denominação religiosa, como há contradições entre as várias confissões religiosas, e isso é expectável, não é? Por isso é que elas se separaram, todas elas têm uma origem no cristianismo original e depois foram criadas ao longo do tempo várias cisões, várias confissões religiosas. Curiosamente, muitas dessas cisões e a origem de várias confissões religiosas cristãs surgiram no século XIX, e isso também estava bem patente. Eles não escondem isso está lá, cada tenda tinha também uns placares com a sua história e demonstrava que eles tinham conhecimento de que a origem de cada uma daquelas religiões estava no século XIX. Portanto, se elas eram verdadeiras, fica a questão, então, antes disso não havia uma religião verdadeira? Cada um terá a resposta a essa questão. Relativamente à questão o que a Ana defendeu, é que primeiro havia só Adão e Eva, tivemos 3 filhos, Abel, Caim e Sete, e nós questionamos então, mas eles tinham de se casar com alguém, foi aí que tu lançaste a questão do incesto. Primeiro ela quis dizer que não ao incesto, mas depois disse que teve de ser, mas depois também já havia outras pessoas, portanto a resposta ia sempre variando. Ela estava ali a tentar processar, notava-se que ela estava a tentar processar tudo e tentar encaixar toda aquela informação de modo a ter alguma lógica, por um lado, e que não entrasse em contradição com as crenças dela, que podem ser ou não as mesmas das crenças da confissão religiosa. Porque a gente sabe que as crenças da confissão religiosa é uma coisa e depois as pessoas tentam racionalizar isso à sua maneira. E ela tentou fazer esse processo, notava-se pela cara dela, pela reação e pelas respostas que dava, que havia ali uma tentativa de racionalização dos vários tópicos. E ela chegou a dizer que a certa altura sim, que havia outras pessoas já na Terra que tinham sido criadas, mas não tinham sido criadas como Adão e Eva, com a sua pureza original, sem pecado, portanto tinham sido criadas sem pecado, e foi só depois de comerem o árvore da fruta proibida, desculpa, só depois de comer o fruto da árvore proibida é que, hum, é que se tornaram pecadores e cometeram o pecado original. Pronto. E depois daí foram expulsos, por causa disso, foram expulsos do paraíso. A maneira como eles depois veem a coisa. E eu já tinha chegado a essa. Acho que todos nós que começamos por perceber mais um bocadinho sobre a história das religiões, sabemos que cada confissão religiosa tem diferentes tipos de crença. Para uns, só existe esta linhagem original que vem de Adão e Eva, e foi a partir daí que surgiram todas as pessoas do planeta. Mas há outras confissões religiosas que defendem que esta era, digamos, a origem genealógica do povo escolhido por Deus, mas que já existiriam outros humanos que se cruzaram com esta descendência adâmica, se quisermos chamar assim, e que terá permitido reproduzirem-se sem recorrerem ao incesto. Pronto, isso por um lado. Por outro lado, e pegando no que falaste dos Mormons e da genealogia, que era a conversa mais técnica que eu tive ali, porque interessa-me por genealogia e quis saber um bocadinho melhor sobre o sistema informático que eles utilizavam para fazer as árvores genealógicas e perceber um bocadinho o racional de tudo aquilo e também para que é que eles usam aquele trabalho, porque aquele trabalho tem um fim religioso, eles não querem saber as origens genealógicas das pessoas apenas por si mesmo, que ele tem um fim religioso. O fim religioso, eu perguntei-lhes se era batizar todas essas pessoas, como é dito cá fora, fora da religião deles. Eles foram um bocadinho evasivos, porque sabiam que estavam a falar com uma pessoa não crente, e a resposta que me foi dada foi muito interessante. Foi do tipo: nós fazemos estas genealogias e depois a pedido ou por iniciativa nossa ou a pedido de familiares, e depois pedimos às pessoas, aos familiares que nos fizeram esse pedido, se podemos batizar
aqueles antepassados deles e só os batizam com a autorização dos familiares, nunca os batizam por iniciativa própria. Isso foi a resposta que me foi dada. A informação que eu tenho é contraditória a esta, ou seja, acho que a informação que eu recebi por outras vias era que eles batizavam todos esses antepassados para dizer que tinham por um lado, para os salvar, do que quer que seja, e, por outro lado, para ter um maior número, poderem alegar que têm um enorme número de membros, apesar de esses membros serem muito mais antigos do que a própria religião, que também surgiu só no século XIX. Isto por um lado. Por outro lado, eu perguntei, mas como é que vocês podem batizar essas pessoas à sua revelia, porque já morreram, assumindo que, por exemplo, elas tinham uma convicção religiosa muito forte para outra crença religiosa que não a vossa. Portanto, que direito é que eles tinham de batizar alguém que não quereria ser batizado porque tinha outra religião ou até porque não tinha religião nenhuma? E o que eles disseram é que eles fazem o batismo e depois a pessoa decide se quer ser batizada ou não. E eu perguntei, mas como é que as pessoas podem decidir se querem ser batizadas se já morreram? Eles assumem que as pessoas estão que existem num outro plano e podem decidir ser batizados ou não. E se não quiserem, vão ter a penalização. Mas como elas vão querer ser salvas, vão querer ser batizadas e vão querer se tornar mormons. Este é o raciocínio por trás daquela religião e que faz com que criem aquelas bases de dados genealógicas das pessoas. E tu mencionaste bem que eles, em última instância, conseguiam chegar à história de Adão e Eva, à origem de Adão e Eva nas suas árvores. E eu perguntei-lhes também, eles também disseram isso a mim, portanto, isto foi numa daquelas situações em que estávamos a ter conversas paralelas, eu com uma pessoa e tu com outras. Mas também me disseram, também coloquei a mesma questão, deram-me a mesma resposta, e eu perguntei-lhes como é que isso era possível, e eles explicaram depois, quando perceberam que eu também tinha alguns conhecimentos de genealogia, que eles conseguiram, com algum grau de certeza, com um elevado grau de certeza, chegar às genealogias até ao século XV. Depois, a partir daí, já é mais difícil, por várias razões técnicas, por falta de documentos, porque não os encontraram, ou porque os sítios, os locais onde estavam armazenados incendiaram-se, portanto, perderam-se documentos ao longo do tempo. Quem estuda história sabe que quanto mais se recua no tempo, mais difícil é encontrar documentos, sejam eles quais forem, a falta de fontes. Mas, em alguns casos, ele diz que numa ou duas árvores genealógicas conseguiram chegar muito atrás no tempo, com algum grau de certeza, até raízes hebraicas, e depois, a partir daí, foi um bocado por inferência da genealogia da Bíblia. Portanto, até encontrar alguém que é a última pessoa retratada na Bíblia e que conseguiram encontrar cruzamento com aquela pessoa, e acho que todos nós compreendemos que essas ligações são muito falíveis, portanto, ninguém de nós está a tomar isso como certo, e eles próprios reconheciam a falibilidade desse retrocesso genealógico, mas a partir do momento em que chegavam alguém à pessoa mais recente que estava na Bíblia, depois faziam, por inferência, a linhagem, seguiam a linhagem até Adão e Eva. E eu expliquei que isso não era nada rigoroso, para além de ser pouco rigoroso, era nada rigoroso, e que era muito falível, e o rapaz riu-se, mas pronto, quando uma pessoa tem uma crença, assume que aquilo é verdade, que o que está na Bíblia é verdade, e portanto a ideia é até chegar o mais próximo possível para depois seguir então a linhagem bíblica. Mas achei isso não deixa de ser curioso, apesar de não acreditarmos nisto e apesar de encontrarmos racionalmente várias fragilidades neste raciocínio, eu acho isto extremamente curioso, interessante e estimulante ao nível intelectual, de como é que estas pessoas racionalizam todo este processo e como é que tentam encontrar, esforçam-se para encontrar justificações para que algo que é factual tente justificar algo que é pouco factual ou que está no âmbito da crença. Portanto, esta mistura, esta sinergia, acho muito interessante. Isto a propósito da genealogia e da religião dos Mormons, por um lado. Mas tu falaste também no início desta pergunta, quando estavas a contextualizar a pergunta, falaste da importância da separação entre o que é a crença pessoal e individual e os assuntos do Estado. E eu queria aproveitar essa dica para falar da importância da laicidade. A laicidade é precisamente a separação entre Igreja e Estado. As duas esferas devem estar separadas. Nós temos defendido que deve haver liberdade religiosa. Nessa liberdade religiosa inclui também a liberdade de não crença.
Portanto, em primeiro lugar, deve haver liberdade de consciência. A liberdade de consciência leva à liberdade religiosa, a liberdade de acreditar ou de não acreditar. E nós, enquanto ateus, eu acho que nós temos um papel importante no diálogo, que falámos há bocado também. Porque é que este diálogo é importante? Porque vivemos em sociedade e vivemos todos juntos e não podemos estar a viver em bolhas separadas. Não podemos só pensar, ok, eles acreditam, nós não acreditamos e cada um está na sua. Temos de tentar motivar este diálogo. Porque muitos desses crentes não são pessoas isoladas, não são alienígenas, não são uma ou outra entidade. São pessoas tal como nós, que vivem em sociedade e muitas das vezes são nossos familiares, são nossos conhecidos, são nossos colegas. E, portanto, entrar em diálogo é importante, mas não podemos correr o mesmo risco que os religiosos cometem quando estão a falar connosco, que nós não temos de os evangelizar para o ateísmo. Nós não fazemos proselitismo. Nós dialogamos, conversamos, como fizemos, e a conversa que eu e a Eva tivemos no evento foi muito importante e é bem ilustrativo disto. Nós colocámos questões, nós tentámos alertar para as contradições internas, seja do diálogo que a pessoa estava a ter, seja internas da própria religião. E isso é que é o importante, para que as pessoas cheguem lá por si mesmas e que não se sintam coagidas, do mesmo modo que nós não nos gostamos de sentir coagidos. Eu, pelo menos, odeio que façam proselitismo religioso para comigo. Eu já tenho a minha posição bem definida. Não me importa nada de entrar em diálogo e quando tenho tempo de conversar com as pessoas, mas agradecia que não me tentassem converter, porque eu não preciso de ser convertido. E devo dizer que ali nesse evento, só senti um bocadinho esse esforço por parte da comunidade islâmica, dos muçulmanos, no sentido em que diziam, não me tentaram converter ali, mas disseram que uma pessoa não crente é um potencial crente. Disseram isto 2 ou 3 vezes. Ou seja, nós somos quase como uma tábua rasa, estamos à espera de ser convertidos como se houvesse essa necessidade. E o que eu alertei e chamei a atenção é que não sinto essa necessidade e esse espaço, apesar de estar vazio, é mesmo para estar vazio. Porque na realidade não está vazio, está preenchido com outras coisas. Está preenchido com raciocínio, com lógica, com o uso da razão, com outros tipos de conhecimentos que me levam a que não sinta essa necessidade de ser convertido ou de ter qualquer religião. As pessoas não estão dependentes da religião e é isso que nós, como ateus, precisamos também de educar as pessoas. É tão legítimo ter religião como não ter religião, e não ter religião é também uma opção. O Richard Dawkins, no seu livro Desilusão de Deus, fala bem disto. É que as pessoas, quando estão descontentes com a sua religião ou quando encontram incoerências na sua religião, vão procurar outra. Mas há outro caminho, há um terceiro caminho, que é não encontrar nenhuma ou procurar não ter nenhuma. E essa também é uma alternativa. É engraçado que tenhas sentido que os muçulmanos com quem falamos tenham tido essa postura de, na verdade, tu queres ser convertido. Não foi isso que eu senti, também me repetiram várias vezes isso. Não foi isso que eu senti um certo paternalismo, quase como se eu não sou crente porque eu ainda não tive o privilégio de aceder à verdade. Portanto, eu não sou crente por ignorância. Se eu conhecesse o Islão, a minha mente racional levar-me-ia a converter-me, não há outra hipótese, porque é a mais pura das verdades e, portanto, eu sou ignorante. Eu achei piada a essa postura. Para te ser sincera, eu gostei muito dos muçulmanos. Eu gostei muito de todas as pessoas com quem eu falei. E é importante percebermos isso. Não são só seres humanos e merecedores de respeito por serem seres humanos. Não houve nenhuma antipatia. Estas são pessoas com quem eu gostaria de conviver mais. Portanto, não há aqui uma visão negativa das pessoas que são religiosas, há uma visão negativa das crenças que professam porque não acredito nelas, e uma visão negativa das consequências dessas crenças. Mas as pessoas em si, neste evento, foram todas maravilhosas. Eu gostei de todas elas, não senti antipatia por ninguém. O que eu senti foi que, e isto levando-nos de volta à laicidade, mesmo o padre João Torres admitiu que aquele evento só foi possível num espaço laico. Portanto, a própria religião, para ser livre, as pessoas para poderem ter consciência, para poderem ter, desculpa, a sua confissão, têm que estar num estado laico. Caso contrário, há uma religião vigente e as outras deixam de poder existir. Portanto, a laicidade também é necessária para que as pessoas possam coexistir com as suas crenças pessoais. E ainda aqui em relação aos muçulmanos.
uma das coisas de que eles se queixaram foi da falta de fundos para construírem uma mesquita, e queixaram-se que não estão a receber os mesmos privilégios que outras instituições religiosas. A minha resposta, a estes senhores simpáticos foi que ainda bem, se não estão a receber dinheiro, ainda bem, e o grande mal é que as outras instituições estejam a receber dinheiro. E essa é a minha posição pessoal acerca disto. Mas como é que tu vês o gasto de dinheiro público na construção de templos religiosos? Deixa-me só dizer, concordo com tudo o que tu disseste. A conversa, se passei a mensagem errada, uh, não, é porque não fui claro. A conversa foi bastante profícua, foi bastante tranquila e bastante amena com todas as religiões, inclusive com a comunidade islâmica. O que eu transmiti foi aquilo que eu senti no decurso da conversa, mas foram sempre respeitadores. Aliás, nunca tive problema nenhum, e aqui na zona onde eu habito há uma grande comunidade islâmica com quem eu falo. Debate ideias, assumo como ateu perante eles. Há sempre esta tentativa de, por um lado, de diálogo, mas por outro lado, ao longo do diálogo, tentativa de conversão. Mas isso também acontece com pessoas profundamente religiosas de qualquer outra denominação cristã, portanto, aí não vejo grandes diferenças. Portanto, isso por um lado, para ficar claro. Por outro lado, concordo que a laicidade, e isso tem sido bastante patente na postura da Associação Teísta, a laicidade é um tema muito importante, pelas razões que apresentaste. Só pode haver liberdade religiosa com laicidade, precisamente pelo que tu também explicaste, que é para não haver a predominância de uma religião sobre a outra. E respondendo agora então diretamente à tua pergunta sobre qual é que é a minha visão sobre o apoio público do Estado para a construção de templos, por exemplo, de edifícios religiosos, a minha posição é de oposição, porque tem de ser as próprias comunidades a organizarem-se de diferentes maneiras e, se quiserem construir um templo, têm de angariar dinheiro para isso. Se quiserem fazer obras num templo, têm de angariar dinheiro para isso. E há várias maneiras, através de donativos. Claro que isto traz alguns riscos. Traz alguns riscos porque, a nível local, podem não ter financiamento para o fazer, o número de adeptos, de seguidores, não ser suficiente para arrecadar esse dinheiro e precisarem de financiamento externo. E nós sabemos que há várias denominações religiosas que recorrem a esse financiamento externo. Estou a pensar, por exemplo, nas igrejas evangélicas, que só é possível ter aqueles templos grandiosos como têm devido ao financiamento que vem de outros países e até de outros continentes, e o mesmo de algumas comunidades muçulmanas que conseguem construir mesquitas com dinheiro que vem de fora. Ora, o risco do dinheiro que vem de fora é que pode vir de grupos fundamentalistas e que depois, como financiaram a construção desses templos, sentem-se no direito de ter alguma coisa em troca. E a coisa em troca que querem ter é influência através da doutrina e da endoctrinação das pessoas com ideias menos pacíficas ou diferentes daquelas que nós pretendemos para, como elementos da nossa sociedade. Mas volto a dizer, isso não é uma característica, nem é um risco que se corre apenas pelo Islão, mas por outras comunidades religiosas, inclusivamente cristãs. Porque fundamentalismo é fundamentalismo, não escolhe a denominação. Mas volto a dizer, não deve, mesmo correndo esses riscos, cabe também às lideranças de cada uma dessas comunidades evitar que haja essa infiltração de doutrinamento, por um lado, e também a responsabilidade para respeitar as leis do Estado em que estão inseridas. Apesar desses riscos existirem, o Estado não deve entrar com dinheiro. Deve haver uma separação completa entre Estado e Igreja, ou entre Estado e religião, também nesse aspecto, portanto, nos vários aspectos nos quais pensamos quando pensamos em laicidade e em separação entre Igreja e Estado, e a nível de financiamento público também. Porquê? Porque o dinheiro, os recursos são escassos, o dinheiro público é escasso e tem de ser usado para os melhores fins. E os melhores fins são os fins públicos, que dizem respeito a todos. O que é que diz respeito a todos? É a educação, é a saúde, é a segurança social. Portanto, o dinheiro que nós pagamos, os descontos que nós fazemos, os impostos que pagamos, têm de reverter para o bem público, para todas as pessoas, independentemente do que as separa. Portanto, independentemente da sua confissão religiosa, da sua etnia, da sua origem, da sua classe social, todos eles têm de ter direito às mesmas obras do Estado Social, do investimento público. O investimento público tem de ser de todos, porque é recolhido pelos nossos impostos de todos, para todos, em igual modo.
Portanto, não pode haver favorecimento a uma religião, e a gente sabe que, por várias razões, a Igreja Católica ainda é mais beneficiada. Quando chamamos a atenção para as questões da laicidade, os alvos são sempre, ou na maior parte das vezes, a Igreja Católica, porque é quem beneficia mais e erradamente desse apoio público, seja ele formal ou informal, às vezes até é mais cultural e histórico do que outras coisas, como por exemplo as cartas que nós temos escrito dirigidas às universidades, porque as universidades celebram, assinalam feriados religiosos, incentivam os seus funcionários a estarem presentes nessas celebrações, o que é errado. Estou a pensar, por exemplo, na Universidade de Évora e na Universidade de Coimbra, com os quais anualmente temos de emitir comunicados relativamente a esse assunto, ou quando há celebrações religiosas católicas e os autarcas estão presentes, também já tem merecido a nossa condenação e o nosso repúdio. Normalmente é sempre a Igreja Católica que sai beneficiada desses eventos. E por isso é que a laicidade é importante para nós ateus, para que não haja uma intromissão da religião no Estado, mas também é importante e deve ser defendida pelos próprios crentes das várias denominações. Porquê? Para que as confissões com menor número de adeptos sejam prejudicadas face à Igreja Católica, porque um dos princípios da laicidade é que nenhuma religião seja beneficiada face a outras, ou que umas não sejam prejudicadas em prol de uma religião maioritária. Portanto, a laicidade é para ser defendida por todos nós, por não crentes, mas também pelos crentes, para que tenham os seus direitos consagrados e para que não haja situações de injustiça religiosa. Acerca da nossa entrevista com o Padre Torres, há uma altura em que ele diz o seguinte: e a gente, quando canta Heróis do Mar, este Heróis do Mar não é os canhões e as espadas e as balas, são os heróis do mar que foram capazes de casar com índias, foram capazes de criar uma nova raça, os mestiços. Nós cruzamos o nosso sangue com os outros. Os nossos homens amaram outras mulheres. Queres comentar? Sim, eu tenho de comentar. Tenho de comentar porque essa é uma visão romantizada do que foi o período da expansão colonial, do que algumas pessoas chamam de descobrimentos. É uma versão completamente desatualizada, tem muito lusotropicalismo, é uma narrativa criada, é propagandística, é criada. É uma criação que vem muito atrás, mas que foi fortalecida, essa narrativa foi fortalecida durante o Estado Novo, não corresponde à realidade, por um lado. Por outro lado, quer dizer que dá a entender que os homens cruzaram-se, e os homens brancos portugueses cruzaram-se com as nativas, com as indígenas dos locais, e como se não houvesse o contrário, como se homens desses locais não se tivessem cruzado com mulheres brancas, por um lado. É toda uma visão, está tudo errado aí. E é uma visão um bocado romantizada, heroica dos portugueses, que também não foi bem assim. Quer dizer, quando se estuda a expansão colonial e a expansão marítima, há muito para dizer, e houve coisas boas que aconteceram como em tudo na história, mas também houve coisas más. Não foi um período bonito, foi um período interessante, estimulante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das descobertas que foram feitas. Vejo coisas muito boas nesse período, mas também houve coisas más, temos de as assumir. Houve colonização, houve apropriação de terrenos, de bens, houve escravatura, houve mortes. Os portugueses, quando expandiram, quem estuda isto a sério, do ponto de vista académico, sabe que o que mais houve foi morte e destruição. Portanto, não vamos estar aqui a iludir e a brilhantar a pílula. Houve algum heroísmo, sim, mas à custa de mortes e destruição. E não há como esconder isto. Isto é factual. Mas isso um dia podemos convidar historiadores também para o nosso podcast e falarem disto com mais propriedade do que eu. Pronto, mas não posso concordar com o que o padre disse. Também sei que tu tens o teu entendimento e também gostava de ouvir a tua opinião sobre essa descrição do que o padre fez. Eu acho que reagi logo na altura e ouve-se na entrevista, porque me doeu como mulher e porque me doeu como ser humano, porque eu não posso concordar nunca com a escravatura, com a apropriação de seres humanos como se fossem gado, e não bastando isso, que já é desumano e imoral, violar estas mulheres. Nós não nos cruzamos com ninguém. Nós, como comunidade, como país, como nação, violamos uma infinitude de pessoas após as termos forçado a trabalhar para nós de graça. Portanto, longe de mim romantizar aquela época,
acho que a forma como eu aprendi na escola está errada, de uma visão de quase de a pessoa que foi colonizada, que foi escravizada, que foi violada, que foi assassinada, ainda tem que agradecer porque recebeu a civilização. E que civilização é esta? De fazer isto é coisa de gente civilizada? Não, mas temos que ver a época em que isto se insere. Para mim, o que está errado em qualquer altura da história da humanidade. Por isso, acho que nesta altura do campeonato e durante um evento destes, dizer isto é imperdoável. Para mim é imperdoável e eu acho que reagi na altura, de imediato, não consegui controlar-me e comentei, mas agradeço a tua visão histórica desta situação que ocorreu ali, que eu não esperava, porque gostei muito até da forma afável como fomos recebidos, mas isto para mim foi de facto imperdoável de se dizer e espero que não repita muitas vezes, porque de facto a opinião pública não estará certamente do lado dele, espero eu. Isto não tem nada a ver com religião, tem a ver com a forma como a religião se espalhou também. Agora, ainda durante a entrevista, o Padre Torres também disse que com o crescimento de novos templos religiosos de outras religiões que não a dele, a cristã e católica, é preciso criar um diálogo antes que aconteça alguma coisa má. Porque, e cito, alguém vai tentar descobrir quem é que tem razão e ninguém tem razão. O que é que tu achas que é esta coisa má a que se refere o padre e qual seria o problema inerente à pluralidade de religiões? Por outro lado, estará ele a admitir que onde há muitas religiões há necessariamente beligerância ou sem querer admitir que todas as religiões na verdade são falsas? Eu acho que é um bocadinho tudo o que tu disseste. A coisa má que o padre se refere é precisamente a possibilidade de haver um conflito religioso, como já houve em vários períodos do nosso tempo. Eu, num evento anterior, num debate em que estive presente com grupos religiosos cristãos, numa, da Aliança Evangélica, chamei atenção para isso. Quer dizer, um dos aspectos negativos da, da religião é precisamente haver conflitos religiosos entre várias denominações e não precisam ser necessariamente, nós temos sempre esta ideia dos cristãos contra os muçulmanos, dos judeus contra os cristãos, mas não precisamos recuar muito no tempo, podemos ir ao final do século XX e lembrar-nos que ainda houve conflitos entre denominações cristãs, por exemplo, entre os católicos e os protestantes. Na Irlanda, ainda cresci com essas histórias. Portanto, não precisamos recuar muito no tempo para pensar que isto é uma coisa distante e que não vai voltar a acontecer. Não, já aconteceu há pouco tempo e provavelmente é possível que volte a acontecer, como aliás há vários conflitos religiosos um pouco por todo o mundo ainda. Não vamos camutear isso também. Portanto, conflitos religiosos pode haver, e é isso que se deve evitar. É importante evitar isso. E eu concordo com o padre. Temos de evitar que situações dessas aconteçam, porque isso é um risco. E o padre, como está mais por dentro dos assuntos religiosos e das dinâmicas, das várias dinâmicas religiosas que existem, se calhar ele se sente isso de maneira que nós não sentimos, porque não estamos nesse âmbito. Mas é um receio que nós temos enquanto associação. Aliás, uma, uma das razões que me levou ao ateísmo foi também a consciência desses conflitos religiosos. Quer dizer, todas essas religiões dizem que são religiões de paz, de tolerância, de compreensão, mas depois o que fazem é estarem à guerra dentro da sua própria denominação e entre denominações religiosas. E inclusive entre denominações religiosas próximas entre si, como é o catolicismo e o protestantismo. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. O ateísmo é também, é não só, obviamente, o ateísmo é muito mais do que isso, mas é também uma reação a esses conflitos religiosos. Especialmente o ateísmo do século XVIII, do período do iluminismo, é muito focado nestas críticas aos conflitos religiosos. É injustificável, é irracional, é injustificável do ponto de vista humanista e é irracional do ponto de vista é irracional do ponto de vista do pensamento. Quer dizer, como é que estas organizações que defendem a paz, pois lá está, são as incoerências internas. Na prática praticam o oposto disso, que é a guerra e os conflitos. E o receio do padre, ele acabou por justificar isso ao longo do comentário que fez, é que em busca de ganhar predominância no setor, no campo social e no número de adeptos que reúnem, se ponham umas contra as outras. E isso é o que temos de evitar. E tal como nós ouvimos o padre a falar, ele quase que resvalou para ali para assumir que se calhar não há nenhuma verdade religiosa, ninguém tem razão.
ou não há verdade nisto, nenhuma tem a verdade. E pá, cada um que tire as ilações que quiser, não é? Ouvindo o mesmo discurso, nós podemos interpretar coisas diferentes. Deixe isso ao critério de quem nos está a ouvir e de quem ouviu o discurso do padre. Eu acho que não foi um quase, eu acho que ele resvalou mesmo a dizer que todas as religiões são falsas, só não o disse desta forma. E eu acho que ele tem uma forma de ver Deus que é muito específica e que não tem a ver com a doutrina que professa, que é ver Deus como a aproximação ao outro, ver Deus como o bom e o belo. Na verdade, isso não é Deus, não é? Deus é um criador que fez a humanidade, é um Deus pessoal, é isso que a doutrina dele ensina e que, afinal, nenhum deles tem razão. Mas a verdade aqui é que todas as religiões têm por base dizer que têm razão. Sim, Caso sim. contrário, não existiriam, não é? É um problema Sim, sim. existencial. Elas é que dizem que são a religião verdadeira, que o seu Deus é o verdadeiro. E depois lutam por isso. Que elas é que são a verdadeira religião da paz e a melhor maneira que têm de mostrar isso é fazendo a guerra. E depois são os moderados, que são aqueles que são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros muçulmanos, os verdadeiros etc., que depois os fundamentalistas vão dizer eles próprios que também eles são os verdadeiros isto e aquilo. Essa moderação é dizer, afinal nós temos todos o mesmo Deus. É que vai entrar aqui numa série de problemas teológicos que podemos abordar num episódio próximo, por isso, ouvintes, não se esqueçam de nos deixar as vossas opiniões sobre aquilo que podemos abordar nos próximos episódios e os vossos comentários à entrevista do Padre João Torres e a esta entrevista que está a decorrer agora. Eu tenho outras questões para te fazer, ainda acerca do evento, muito específicas em relação à Associação Ateísta Portuguesa. E eu gostava da tua opinião, gostava de ter a tua opinião acerca da exclusão da Associação Ateísta Portuguesa deste evento. A minha opinião é negativa, claro. Primeiro ficámos muito agradados com o convite que nos foi feito, porque estamos sempre dependentes para participar em eventos, inclusive com grupos religiosos, como já participámos no passado. Quando o tema é abertura, diálogo, ecumenismo, é algo com o qual nos revemos, aliás, como tenho dito ao longo desta entrevista, precisamente porque contribui para a tolerância na sociedade. Tolerância não só entre religiões, mas também tolerância para com os ateus, uma compreensão para com os ateus e para com o que é o ateísmo. É uma oportunidade também de nós nos expressarmos. A Associação Ateísta, assim que foi contactada, ficámos todos muito motivados, muito entusiasmados e começámos a trabalhar nesse sentido para estar presentes. Trabalhámos como desenvolvendo conteúdos, adquirindo material para termos na nossa tenda, porque nos foi prometida uma tenda, tal como as outras, tal como para as religiões que estavam presentes. A Eva, que se dedicou a toda essa mobilização, acabou por ver o seu trabalho interrompido e sentimos todos uma enorme frustração, e eu senti uma revolta para como fomos tratados no geral a nível institucional e para como a Eva acabou por ser tratada, uma vez que tinha dedicado já tantas horas, tanto trabalho a este tema, a esta iniciativa, e de um momento para o outro somos confrontados com um e-mail a dizer que lamentavam, mas que tinham de retirar o convite, porque algumas das organizações presentes não tinham concordado com a nossa presença. Acredito que o padre João Torres, que foi quem nos contactou desde o início, se tenha sentido bastante incomodado com a situação, como eu me sentiria se estivesse no lugar dele, e por isso tenho de transmitir aqui alguma solidariedade para com o padre João Torres por ter passado por essa situação, por ter visto constrangido nessa situação. Para quem organiza eventos como eu costumo organizar, sei que quando há várias organizações metidas ao barulho, nem sempre a organização é consensual e há sempre atritos e há avanços e recuos na organização. Lamento é que isto tenha acontecido connosco, obviamente, e lamento pelo trabalho da Eva, que foi deitada à rua. Só não foi totalmente deitada à rua porque vamos aproveitar esses recursos, entretanto, criados e construídos para, para outras situações. Portanto, nós conseguimos, olhando para uma situação negativa, tirando o positivo de lá e pronto, vamos tentar diminuir um bocadinho as consequências negativas que teve para nós esta recusa e lamentar, obviamente, quer dizer, que é um espaço que é de debate e que é de diálogo, não ver esse debate e esse diálogo é restrito apenas a alguns grupos, deixando outros de fora, e este grupo foi o grupo dos ateus que ficou de fora. Quer dizer, não acho isso uma situação muito bonita e gostava que as organizações que tomaram essa iniciativa que
repensassem um bocadinho pelas consequências que daí advieram. Claro que o que eu estou a dizer não nos vai causar moça nenhuma, mas é bom que todos nós que estejam a ouvir este podcast, que até espero que seja ouvido por crentes, que pense duas vezes no futuro, que ninguém gosta de ser colocado de parte. Não é uma atitude bonita, precisamente, em particular por cristãos, né? Assumindo que foram cristãos, grupos de cristãos que estiveram por trás desta recusa. Não é essa a mensagem de Cristo, lamento dizer. A mensagem de Cristo é ir ao encontro de todas as pessoas, principalmente daquelas que não acreditam, daquelas que estão ausentes do círculo. É ir ao encontro. E nós não só não vieram ao nosso encontro, como ainda nos recusaram. Portanto, é uma atitude muito pouco cristã, devo dizer, e muito pouco religiosa no geral. Eu diria mesmo que é uma atitude que deita por terra todo o objetivo do evento. A partir do momento em que um evento, cujo objetivo é fomentar o diálogo, fomentar a tolerância, exclui um grupo previamente convidado, esse evento já não pode verdadeiramente dizer que é esse o seu objetivo. Tem que dizer que o objetivo é criar Uhum. diálogo entre crentes, não diálogo entre todos. E, portanto, do meu ponto de vista, deitou por terra aquilo que o evento era suposto ser. Não foi aquilo que se propôs, nem atingiu os objetivos a que se propôs, apesar de o padre João Torres dizer que isto é, no fundo, uma semente para o futuro. O futuro dirá se noutras instâncias nós seremos novamente convidados ou novamente excluídos. Promessa fica, contudo, que a associação está sempre presente onde nos convidarem e que seja razoável nós estarmos presentes também. Por outro lado, eu gostava de saber se, como presidente da associação, e mesmo como ateu e como comunicador de ciência, se já encontraste outras situações semelhantes em que tenhas sentido que ou nós, coletivamente ateus, fomos excluídos, ou mesmo tu, como ateu, excluído de algum evento, de alguma situação, em que, se fosses crente, participarias e serias convidado. Olha, se isso aconteceu, ou não tenho consciência, ou não me lembro. Porque para os eventos que fomos convidados formalmente, estivemos sempre presentes e tem havido interesse em convidar-nos, e principalmente por parte de grupos cristãos, o que também não é de estranhar, uma vez que são a maioria dos religiosos em Portugal são cristãos. E acho que também há um cada vez maior interesse em ouvir-nos, porque o número de pessoas não religiosas tem aumentado. Somos cerca de um quinto da população do nosso país é não religiosa, sendo uns ateus, outros agnósticos, outros apenas não são religiosos, mas seguem uma via espiritualista muito pessoal, etc., mas não se identificam com nenhuma religião. A verdade é que um quinto da população portuguesa é não religiosa. E portanto acho que também começa a haver esse interesse de nos ouvir por causa disso e de nos incluir nos debates. Isso também leva ao outro sentido, que é a rejeição. Quer dizer, estes tipos estão a crescer em número, não lhes vamos dar mais palco. Portanto, há aqui esta dicotomia. A nível pessoal, eu não me lembro de ter sido escolhido nem enquanto ateu, nem enquanto representante da Associação Ateísta, e nem a nível individual, portanto, excluindo aqui a minha esfera, esta esfera ateísta, enquanto indivíduo, enquanto pessoa ligada às ciências, não me lembro de ter sido excluído de nenhum evento. Claro que há aqueles eventos só para religiosos, e aí não estou à espera de ser convidado para eles, nem a nível individual, nem a nível institucional, porque as organizações têm tendência a organizar os seus próprios eventos para o seu público, e nem sequer estou a contar, nem acho que faria sentido ser convidado para lá, a não ser, lá está, numa postura institucional. Mas tirando isso, não me lembro, eu nunca senti nenhuma exclusão por ser ateu, pelo menos que me lembre. Agora sim, e já agora que falas nisso, deixa-me só dizer, aproveitar o podcast para dizer isto. Eu sinto uma exclusão relativamente ao ateísmo na comunicação social. Isso sinto. Temos feito vários comunicados. São cerca de 2 ou 3 publicações, 3 meios de comunicação que pegam nos nossos comunicados. Tirando isso, tem sido um silêncio total, e aproveito aqui a plataforma para alertar para isto os nossos associados. Se nós não aparecemos mais na comunicação social, não é por falta de esforço e por falta de iniciativa da Associação Ateísta Portuguesa. Temos feito comunicados, enviamos para os meios de comunicação, enviamos inclusive para a Lusa, para chegar a mais meios de comunicação. Estamos disponíveis para ir à televisão, estamos disponíveis para ir à rádio. Temos contactos em particular com alguns jornalistas para tentar, já temos feito esse trabalho
de escolher jornalistas em particular que tratem de assuntos de religião para chegar lá. Nesses casos temos tido algum sucesso, verdade seja dita, mas quando enviamos e-mails para diferentes organizações mediáticas, para várias instituições dos mídia, não temos tido essa receptividade e o resultado disso é não aparecermos nos mídia. Tem havido um silenciamento total, excepto as poucas exceções que temos vindo a divulgar através da nossa newsletter. Mas é um tema, eu estou a dizer isto porque é um tema com o qual nós somos confrontados várias vezes por mensagem pessoal na Associação Ateísta, porque é que não aparecemos mais nos meios de comunicação social. E eu tenho notado isso, é precisamente porque há uma barreira que nós já não conseguimos ultrapassar para estar presentes. Já enviei 2 ou 3 textos de opinião aos quais não obtive resposta do jornal, também não deixa de ser um bocado estranho, mas estamos sempre a fazer um esforço contínuo, mês após mês, mais nos meses do que noutros, também depende do contexto mediático em questão, mas tem sido difícil quebrar essa barreira, mas continuamos a insistir nesse ponto, porque um dos nossos compromissos é precisamente, e é para isso que a associação existe, de fazer a voz dos ateus ser ouvida. Eu vou-te ser sincera, foi a primeira vez que eu me senti verdadeiramente ostracizada, ou seja, do ponto de vista pessoal, o sentimento da exclusão por ser ateia é prevalente, especialmente no contexto familiar, mas enquanto secretária da associação, eu confesso que aquele e-mail era algo com que eu não contava. Foi um choque para mim. Aliás, também te posso dizer que nesse dia eu vi o e-mail, só vi aquela pequena amostra que aparece quando abres a caixa de correio e alguma coisa me disse que isto não ia correr bem. E portanto eu voltei a fechar a caixa e não abri de imediato o e-mail e pensei: tu vais respirar 3 ou 4 vezes e daqui a umas horas vais ler o e-mail. E assim fiz. Eu só li o e-mail passado umas horas e mesmo depois de ler o e-mail, eu só te disse, só o reencaminhei para ti, só te pedi para reagires a esse e-mail passado umas horas, porque eu tinha noção que eu ia ter uma reação visceral àquela comunicação e uma parte dessa reação permanece comigo, apesar de, como disse, nós termos sido muito bem recebidos pelo Padre Torres, mas também é preciso ressalvar que nós fomos bem recebidos porque não avisamos que íamos. Nós simplesmente chegamos lá e entramos. E no fundo, a única solução que nós temos para estarmos presentes é chegar lá e entrar. Nós não temos muitas outras opções. Se a comunicação social não nos ouve, estamos aqui neste podcast e continuaremos a estar e continuaremos a dar voz não só à Associação Ateísta, como aos ateus de Portugal, sejam ou não nossos associados, e espero que de futuro possamos continuar a fazê-lo. Para finalizar, alguma mensagem que gostarias de deixar aos participantes da Aldeia das Religiões ou aos nossos associados? Sim, vou começar pelos participantes da Aldeia das Religiões, as pessoas que estiveram envolvidas. Esse foi um primeiro passo para a tolerância e para o diálogo interreligioso, e é importante que esse passo tenha tido lugar. E, em segundo lugar, que espero que da próxima vez que haja um evento do género, que a Associação Ateísta seja convidada, porque como já foi mencionado e foi descrito aqui por nós no que foi o relato da nossa presença lá no evento, somos pessoas cordiais com quem é possível dialogar, colocar questões, ouvimos os outros, partilhamos as nossas opiniões também, colocamos questões, porque é assim que é o diálogo. O diálogo envolve a participação entre as duas partes, não são 2 monólogos. Nós não temos monólogos da nossa parte, não ouvimos monólogos dos outros, entramos em diálogo, ouvimos o que os outros estão a dizer, contrapomos e também estamos abertos a que contraponham a nossa posição. Estamos abertos para isso. Pronto, e o que nós faríamos se tivéssemos sido convidados não é muito diferente daquilo que nós fizemos tendo ido visitar o local e aparecemos, como a Eva disse, e aparecemos bem porque é um direito, se aquilo é aberto ao público, nós somos público, fazemos parte da população, temos todo o direito a estar lá a visitar como qualquer outro, a conversar com as pessoas como qualquer visitante conversou, recolher informação, falámos com as... Isto devo dizer que para além de falarmos com os intervenientes, trouxemos os folhetos, adquirimos livros, vivenciámos mesmo o evento como qualquer outro visitante.
Pronto. E acho que nesse aspecto foi um dia bastante produtivo, não só porque estamos agora aqui a ter um output, um resultado desse evento, que é um episódio do nosso podcast, por um lado, mas também foi um dia bem passado, porque estive na companhia da Eva e do Tiago, dois ateus, portanto foi um dia muito bem passado, com um grupo porreiro, e que espero que no futuro sejamos mais noutros contextos. Isso por um lado. Para os nossos associados e para os ateus de Portugal, gostaria também de mandar uma mensagem, que é informar que nós estamos a trabalhar ativamente. Às vezes pode não parecer, estamos um bocado em silêncio, mas estamos em silêncio porque estamos a trabalhar nos bastidores para fazer várias coisas acontecerem. Moral da história, caros ouvintes, é melhor não nos excluírem porque nós aparecemos na mesma e é pior ainda, porque se tivéssemos tido uma tenda, tínhamos ficado sossegados na nossa tenda. Assim, andamos a saltar de tenda em tenda e a chatear toda a gente que teve a paciência de nos ouvir e de responder às nossas questões. E eu, por fim, vou só deixar aqui uma última nota. Fomos convidados pela comunidade islâmica a visitarmos uma mesquita no Porto e esperamos que em breve possamos apresentar-vos um episódio acerca dessa visita. Mais notícias se seguirão. Como o João vos disse, estamos a fazer esforços no background, nos bastidores e continuaremos em contacto convosco. João, até à próxima. Vamos ouvir-nos mais vezes. Até à próxima, Eva. Estaremos de volta na próxima semana com muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sem Deus.